Nós temos vivido um tempo de uma presença maravilhosa de Deus. Vou dizer novamente, nós temos vivido um tempo de uma presença maravilhosa do nosso Deus. Não há nada mais poderoso do que a presença dEle. No domingo nós estávamos aqui, e o Senhor me fez enxergar o texto de Moisés, do Êxodo, de uma forma muito diferente. Eu fiquei falando para várias pessoas durante essa semana. Eu penso que de um contentamento que surgiu dentro do meu coração, não que eu não fosse feliz ou que eu não estivesse feliz e contente com Deus diante de todas as coisas, mas eu entendi bem o texto que Moisés, a prioridade dele não era levar o povo para uma terra que manava leite e mel. A terra era uma promessa, a terra era um presente para aquele povo que na verdade só ouvira falar, porque eles foram crescendo no cativeiro do Egito, e as promessas que eram dos patriarcas ficaram sim no coração, mas ficaram só como lembrança, porque eles foram tão acostumados a viver no Egito que eles deixaram de conhecer a presença genuína do Senhor. Mas Moisés, ele teve a experiência com o Senhor naquele deserto. E em todo momento, querido, que eu leio o texto agora, onde faz menção desse líder levando seu povo para o deserto, para mim se torna notório, a visão mudou. Ele queria apresentar o Senhor para eles. Ele queria apresentar o Senhor para eles. Não tinha a ver, querido, com uma terra, embora a terra estivesse diante deles. Não tinha a ver com proteção, embora o anjo acampava ao derredor deles. Não tinha a ver com provisão, embora a provisão viesse todos os dias. Ele buscava uma presença que se manifestou de uma forma tão poderosa quando ele esteve naquele mesmo deserto, o deserto do Sinai. Aquela experiência ele queria dividir, aquela experiência ele queria levar a outros. É como uma notícia boa, algo que você, quando recebe, quer compartilhar com aquele que você ama. É natural quando isso acontece. Não é assim que você faz? As boas notícias, você corre lá para o seu cônjuge, você reúne seus filhos, você conta aos amigos. Eu penso que essa experiência que Moisés, ele teve com o Senhor, era algo que ele queria dividir com aquele povo. Mas quanto mais ele queria dividir e se mostrar a eles, mais eles se tornavam ingratos, porque a terra e a situação com que eles estavam vivendo exigia deles constância, exigia deles um comportamento realmente reto diante de Deus. E é isso que às vezes nós não temos esse posicionamento. Nós acreditamos em Deus, nós confiamos em Deus, nós sabemos que nós temos uma palavra dEle, esse é o Deus genuíno, não há dúvida. Eu não sirvo Maria, eu não sirvo Antônio, eu não sirvo José, eu não sirvo a religião, eu tenho Jesus vivo. Você também, querido? Mas eu penso que esse é o ponto do átrio, né? Da porta do átrio, é o lugar onde nós entramos, mas tem tanto ainda a viver e a experimentar, porque o lugar santo está logo ali, e o Santíssimo já não tem mais um véu impedindo você de entrar.
Você tem uma liberdade no Espírito, querido, para viver, eu penso que muito mais do que nós estamos vivendo hoje. Nós temos vivido um tempo maravilhoso com Deus, mas há um combate, há um mundo tecnológico que tenta roubar nosso tempo, nossa mente. Quando você vê, querido, você já está envolvido com situações que, para ser bem sincero, lembram bem a velha criatura. Enquanto nós deveríamos ter um processo inverso, porque a Bíblia diz que em Deus a nossa mente vai sendo trocada, diz amém. Nosso coração, ele foi trocado, diz amém. E eu entendo que o nosso comportamento também. Eu entendo que as nossas palavras também. Quando você, querido, começa a voltar para o mundo, eu dizia para uma pessoa essa semana, que ouvia a voz de outro, eu dizia, até pela voz você consegue perceber que a pessoa está voltando ao mundo, porque ela passa a usar gírias do mundo, as palavras do mundo, e assim quando você está em Deus, também seu palavreado, sua forma de se expressar, ela também muda. É natural para mim estar em reuniões de trabalho e de repente sair lá um glória a Deus. E eu já não me incomodo mais com isso. Então, querido, você mesmo pode ouvir o seu próprio coração falar. Você mesmo pode olhar o seu semblante, a tua atitude. Em quem você está se transformando. Para saber se a presença é algo que realmente é vital, é tudo, pastor. A presença é algo que eu desejo para a minha vida, para a vida dos meus filhos, porque a palavra de Deus diz, no Salmo 112, que a obediência do pai hoje vai gerar consequência no filho amanhã. E o contrário disso também é verdade. A desobediência dos pais hoje vão gerar um futuro terrível nos seus filhos amanhã. Então esse comportamento, esse posicionamento, o Salmo 112, do verso 1 ao 3 diz, se o comportamento for de obediência a Deus, haverá riquezas e herança para os filhos. Mas se eu sou um homem que volto a ser a velha criatura, querido, por mais que o inimigo esteja oferecendo uma bandeja para você resolver seu problema agora, o custo, ainda que não seja na tua geração, vai ser na geração dos seus filhos. Então essa presença, querido, que Moisés, ele queria trazer ao povo, era para que eles vivessem algo diferente, para que a vida deles pudesse mudar. Eles não mudariam o coração por uma terra boa, como eles não mudaram. Eles não mudariam o coração por um pão trazido ainda num momento de muita fome, porque eles não mudaram. Eles não mudariam vendo a água brotar da rocha, milagres e milagres como eles nunca viram antes. Mas isso não era suficiente para mudar o coração deles. E Moisés sabia disso. Tanto é que ele diz, eu vou levá-los para adorar no deserto. E diante da adoração que nós fizemos no deserto, quem sabe o Senhor se manifesta outra vez. Porque isso vai mudar o coração deste povo. Nós não viveremos algo diferente se nós continuarmos fazendo as mesmas coisas. Eu vou dizer novamente, nós não viveremos algo diferente, porque aquilo que você fez, que Ele te trouxe até aqui. Mas se eu quero algo novo na minha vida, se eu quero 2018 o melhor ano da minha vida, Ele está disponível, querido. Esse ano vai ser diferente, querido. Ai, diga para a pessoa que está do teu lado, eu profetizo um ano diferente na tua vida. Mas o que eu viverei de diferente se eu continuo fazendo as mesmas coisas? Ou é triste dizer, coisas piores.
O que é que eu tenho alimentado na minha vida? O que é que eu tenho priorizado? Eu vi uma expressão essa semana que eu gostei muito, até porque nós estamos no meio dessa geração, né? Eu disse, tão tecnológica. Quem é que eu tenho seguido? Porque aquilo que eu tenho seguido e aquilo que eu tenho buscado, aquilo que eu tenho alimentado a minha alma, é onde eu vou chegar. Se você está vivendo, querido, buscando as coisas desse mundo, a morte te aguarda. E antes da morte pode acontecer prisões. Eu vi um moço essa semana e eu quase parei para voltar para ele. Ele não está mais na igreja há muito tempo. E eu olhei rapidamente e eu tive uma visão, querido. E eu vi ele enrolado em ataduras. E ele não conseguia andar, embora fisicamente ele estivesse normal. Cuidado. Eu estou fazendo uma pregação e um apelo ao mesmo tempo. Cuidado com seus alvos. Cuidado com aquilo que você colocou como prioridade e solução para a tua vida. Eu vou ver algo muito diferente esse ano. Quem é que te garante isso? A presença dEle. Na presença dEle eu tenho tudo que eu necessito para a minha vida. Nada vai me faltar. Se depender das minhas orações, estou incluindo minha família, estou incluindo você. Mas seja sincero. Sai do cerco. Sai de tudo isso que o inimigo está te oferecendo, querido. E surpreenda o rei. O que você falou? Surpreenda o rei. É desse texto que eu vou falar com você. De um texto na palavra de Deus que fala de um momento de luta, de perseguição. Davi estava cercado de um exército que vinha para matar, para destruir, querido, como o inimigo sempre vem. Interessante, querido, que o exército que estava com Davi e as pessoas que estavam com ele eram poucas, mas confiáveis. Diga, as pessoas, os homens que estavam com Davi eram poucos, mas confiáveis. Diga para o teu irmão, olha bem no olhinho dele, eram poucos, mas confiáveis. Eram poucos, Rodrigo, André, mas confiáveis. O que você falou? Eram poucos, mas confiáveis. Eu costumo dizer, querido, que uma batalha, você não precisa de um exército numeroso. Você precisa de um líder de Deus. Estou falando em todas as áreas, não estou aqui colocando algo em mim não, querido, embora a minha responsabilidade sobre essa igreja também cabe. Mas eu estou falando em todos os sentidos. Vou trazer aqui o exemplo da família. Você precisa de um líder, de alguém quando a casa parece que vai cair, alguém chega e com a liderança que tem e o favor de Deus, diz, não, a casa não vai cair. A casa não vai cair. Porque há um Deus que é conosco. Alguém precisa, querido, no meio da tempestade dizer, não, fiquem em paz, a tempestade vai passar. É extremamente, querido, uma liderança e pessoas confiáveis ao seu derredor. Eu li certa feita que é melhor um exército de ovelhas liderado por um leão do que um exército de leões liderado por uma ovelha. Aquilo que Deus está colocando na sua mão, você tem que se posicionar. Você não pode dar brecha, meu irmão. Existe um adversário feroz aí fora. Você precisa ser forte. Amém, querido? Diga para o teu irmão, você precisa ser forte. Diga para ele ou para ela, eu confio em você. Diga para ele e para ela, eu confio nas tuas atitudes. Eu confio nas tuas escolhas.
Eu confio na fé que você tem. E eu confio principalmente no Deus que há dentro de você. Aleluia. Eu sei que quando isso não é verdade, nós ficamos constrangidos. Mas que esse constrangimento possa reverter a tua posição e a tua escolha nessa noite. Em nome de Jesus. Davi estava num cerco, havia poucos homens ao seu derredor. E a Bíblia diz, querido, que ele, vendo a cidade totalmente cercada pelo inimigo, Jerusalém estava cercada. Ele, numa das noites, eu penso em que o coração resolve falar, né? Ele não olha para aquilo que está à sua volta, mas ele tem vagamente uma lembrança. E a Bíblia diz, querido, que quando ele trouxe a lembrança no seu coração, ele meio que fala. Sabe aquelas vezes que nós falamos meio que sozinhos? Você já falou sozinho, querida? Já, nós somos normais, viu, amado? Todos nós somos normais, não é? Aí depois que você fala, você até olha do lado. Mas será que alguém estava aqui? Porque se tivesse, ia ouvir. É aquilo que nós pensamos. E às vezes está tanto contentamento, mas tanto contentamento, que ele resolveu falar. Ele disse, se eu pudesse beber da água da cisterna que está em Jerusalém. Se eu pudesse tomar da água daquela mina. Meu pai, quando vivo, eu não podia fazer nada, quando criança, não precisava fazer nada, nenhum tipo de trabalho, mas buscar água na mina eu precisava fazer. Quando nós mudamos para Jaguariúna em 82, havia muitas minas d'água aqui. Até que certa feita eu me esqueci, né, de buscar tal da água, eu ia todo dia. E meu pai chegou do trabalho e ele disse, Ricardo, buscou a água na mina? E eu não tinha buscado, mas tinha dado um jeito, enchido com água da torneira. Eu era sem Jesus, viu, querido, me perdoa. Eu falei, enchi, pai, está lá na geladeira, está fresquinha. E ele foi e tomou, encheu o copo d'água primeiro, né, tomou aquele gosto, igual Davi, né. E ele terminou de tomar e falou, água boa. Eu nunca mais busquei água na mina. Verdade. Era longe. Eu falei, a água é a mesma. Mas de Davi é verdade. Ele sonhava com aquela água e por um momento ele viu que tudo estava cercado e ele falou meio que na impossibilidade do momento. Ele disse, se eu pudesse tomar. A Bíblia diz que ele não pediu isso a Deus, foi algo pessoal e também não foi um pecado. Mas a Bíblia diz que 3 dos homens que estavam ao redor deles, 3 dos 37 valentes que ele tinha, ouviram aquilo. E a Bíblia diz que os 3 homens decidiram entre eles, nós vamos buscar água para o rei. Nós queremos agradar o rei. Você sabe que a figura do Antigo Testamento, ela é sombra para o Novo, né, querido? E a figura do rei aqui não há outro rei a não ser Jesus, na dispensação que nós vivemos. Do que você está falando, pastor? De surpreender o rei. Mas eu vou surpreender o Senhor? Claro, querido, que é uma linguagem figurada. Ele sabe tudo. Mas nós podemos, nas nossas atitudes, manifestar algo diferente. Porque se eu quero viver algo diferente, eu preciso fazer algo diferente. A Bíblia diz que os 3 se reuniram e disseram, nós vamos cortar o exército dos filisteus, nós vamos atravessar o que tiver que atravessar. Nós vamos chegar em Jerusalém, nós vamos entrar naqueles muros, nós vamos até aquela mina d'água, nós vamos lá tirar a água e nós vamos trazer para o nosso rei. E foi o que eles fizeram.
2 Samuel, abra lá, vou ler com você. Se você quiser grifar, depois você grifa, lê em casa. Aleluia. Esse lugar está impregnado da glória dele. Ah, querido, há tanta glória aqui. 2 Samuel, capítulo 23. Eu tinha dito o capítulo, querido? Aleluia. Mas o livro sim, né? Amém. Então tá bom, 50% já. 2 Samuel, capítulo 23, o verso 14. Diz assim o verso 14 do capítulo 23 de 2 Samuel. Davi estava então num lugar forte, um lugar cercado, um lugar forte aqui é onde o rei ficava protegido pelo seu exército. E a guarnição dos filisteus, o exército inimigo, estava então em Belém. E teve Davi desejo e disse, quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Havia em Belém uma cisterna, você vai ver o relato dela em alguns outros textos bíblicos, e era dali que Davi, ele tem um desejo e ele fala, ai, quem me dera tomar daquela água. Então aqueles 3 valentes, 3 o quê? Aleluia, eles estão aqui essa noite? 3 valentes, aleluia, romperam pelo arraial dos filisteus, tiraram água da cisterna de Belém que está junto à porta, e a tomaram e a trouxeram a Davi, porém ele não a quis beber, mas derramou-a perante o Senhor, e disse, guarda-me, ó Senhor, de que tal faças. Beberia eu o sangue dos homens que foram a risco da sua própria vida, de maneira que não a quis beber. Isso fizeram aqueles 3 valentes. Que coisa tremenda. Quando aqueles 3 homens, querido, tomaram essa decisão, Davi, ele não fez um pedido formal para que eles fossem e colocassem as suas vidas em risco como eles fizeram. Mas eles ouviram e decidiram honrar o rei. Mas o rei, assim como Jesus, a Bíblia diz que o rei derramou a água e disse, eu não quero a vida de ninguém em risco. Toda essa água que veio diante dessa posição de colocar em risco as suas próprias vidas, eu derramo diante do meu Senhor, porque só Ele é digno. Davi não trouxe a honra para ele. Davi entregou, como ele sempre fazia, toda a honra, toda a glória ao Senhor. E era por isso que Deus o honrava tanto. Adiante ele vai voltar a tomar água dessa mesma fonte, mas não somente tomar água, mas ele vai voltar a ser rei desse lugar. O que eu quero te dizer, querido, é que muitas vezes, diante dessa presença toda que o Senhor tem se manifestado no nosso meio, tem se manifestado na nossa vida, nós somos apressados em dizer os nossos problemas e aquilo que nós estamos precisando. Quando na verdade, querido, eu me coloquei à disposição do Senhor nesses dias, para ficar em silêncio e dizer, eu quero ouvir qual é o desejo do teu coração. O que você está fazendo? Me colocando à disposição do Senhor, porque eu já pedi demais na minha vida. São 45 anos pedindo. Quando Deus me disse, você está chegando no seu melhor momento, então eu decido obedecê-lo. Eu decido de verdade ficar na presença dEle, nem que for para ouvir o sussurro do desejo do coração do rei.
Nós estamos vivendo um tempo, querido, onde só nós queremos falar. Crentes cheios de problemas, de situações que precisam ser resolvidas, de um dinheiro que precisa chegar a qualquer custo. Quando na verdade, diante da presença dele que já nos deu tudo, vamos ser sinceros, nós precisaríamos, querido, é ouvir o que ele deseja de nós, e não o que eu desejo dele. Eu estou te oferecendo um relacionamento sincero, que quando isso acontece, querido, nada vai te faltar. Quando as coisas do Senhor se tornam mais importantes, Ele cuida das nossas. Estou falando de fazer algo diferente, para viver algo diferente. Porque se eu continuar fazendo, ou vivendo da forma que eu estou vivendo, eu não terei nada diferente na minha vida, querido. Estou falando de algo diferente e grandioso. Se eu voltar a ser a velha criatura, querido, aí que você está perdido mesmo. Porque existe um adversário lá fora te esperando, com um espeto na mão. Não pense que a sua solução está lá fora. Não pense que a sua solução está no retroceder. Até porque eu fui chamado para avançar. Aliás, querido, você podia contar isso para o teu irmão. Irmão, nós somos chamados para avançar. Eu fiquei olhando para o texto, querido, porque se nós entrarmos aqui no derramar da água do Davi, do oferecer essa libação a Deus, desse sacrifício que ele não reconhece para ele, mas ele reconhece que há um sacrifício, ele diz, não sou digno, isso é para o Senhor. Se nós entrarmos nessa linha aqui, nós temos uma outra ministração. Mas eu quero falar para você, querido, daquilo que Deus me mostrou quando eu olhei para esses 3 valentes. Homens que ficam querendo ouvir o que o rei está pensando. Vou dizer de novo, homens que ficam em silêncio, querendo ouvir o que o coração do rei está falando. Foi essa visão que eu tive. Quando entramos na presença dele, e eu vou dizer de mim mesmo, se deixar nós somos apressados em dizer aquilo que o nosso coração está sentindo. Quando na verdade ele está buscando uma igreja que quer ouvir o que o coração dele está dizendo. Quando você faz isso, querido, você vai ver que boa parte do tempo que você está gastando com todo esse investimento em trabalho, em corpo, em seguir esse ou aquele perdido do mundo. Eu não sei, né, querido, como é que um perdido guia outro que está procurando o caminho. Aliás, os dois estão perdidos, não é? E quando você começa a procurar muito nas coisas que estão perdidas, você começa a achar que o perdido está normal. Que o pecado não é tão pecado assim. Que o fazer errado não é tão errado assim. Você para de medir consequências. É verdade. Você acha que o tráfico não destrói tanto assim? Querido, tem um monte de família assim, ó, que quando você vende, o restante está tudo sendo destruído. E eles estão batendo aqui na porta das igrejas que você às vezes frequenta, para que nós tiremos a droga deles. Mas o que é mais importante? O dinheiro no meu bolso. A prostituição segue o mesmo caminho. A vida sem Deus é esse caminho. Isso é consequência para a sua vida e é consequência para os filhos que você tem. Tem muita coisa na igreja para fazer. Tem muita coisa na nossa própria vida para resolver. Mas sabe quando isso vai romper, meus queridos irmãos? Quando nós vamos deixar de viver promessas e viver experiências.
quando nós sossegarmos o nosso coração, a ponto de dizer: Pai, eu cansei de fazer para mim mesmo. Chegou um tempo que eu quero fazer para o Senhor. O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor deseja? Qual que é o chamado que eu tenho? Quando eu nasci debaixo de um propósito. Estou com 45 anos, estou perguntando para Deus: Pai, fala exatamente o que o Senhor quer de mim. Não quero errar. Os 3 valentes, eles ficaram ouvindo o que o rei iria dizer. Talvez você possa dizer: eles estavam ali protegendo, amém. Quem é valente está pronto para tudo, viu, querido? Eles só querem servir. Vou dizer de novo: quem é valente só quer servir. Eles não se importam com posição, eles não se importam se eles são os principais. Eles querem é servir. E a Bíblia diz, querido, que esses 3 foram, buscaram a água. A Bíblia não diz detalhes de como eles passaram, de como eles enfrentaram o exército inimigo, de como eles pegaram aquela água. Mas se Deus é com você, Ele vai te dar estratégia. Você vai saber como fazer. Ai, querido, diga para o teu irmão: você vai saber como fazer. O fato é, querido, que para mim está claro: os 3 amavam o rei. Amém? Diga: os 3 valentes amavam o rei. Diga para o teu irmão: esses valentes amavam o rei. E por que tanta devoção para Davi pelo rei? Por que tanta gratidão? Porque deixa eu te contar algo, querido. Eles sabiam de onde eles haviam sido tirados. O que você falou? Os 3 sabiam de onde eles haviam sido tirados e quem os tirou. Mas como que você vai falar um negócio desse? Então vamos lá para 1 Samuel. 1 Samuel, e eu estou terminando. Deus generoso. Querido, já parou para pensar, você lá só ouvir no coração dele? Isso é maravilhoso. Aleluia. Digno. Você encontrou 1 Samuel? No capítulo 22. Olha, eu estou esquecendo o capítulo hoje, querido. Não fiz de propósito não, viu? É que eu falo com você e fico aqui ouvindo. E está um som atrás do outro aqui, querido. Está muitas palavras. Aleluia. 1 Samuel capítulo 22. Davi, querido, ele estava se escondendo da perseguição de Saul. E a Bíblia diz, querido, que a maioria do povo estava ao lado de Saul, mas havia alguns homens e mulheres que queriam seguir a Davi. E quando eles ouviram falar que Davi estava escondido na caverna de Adulão, a Bíblia diz que eles começaram a ir para lá. Capítulo 22 de 1 Samuel, no verso 1 e 2, diz assim: então Davi se retirou dali e se escapou e foi se esconder na caverna de Adulão. Ouviram seus irmãos e toda a casa de seu pai, e eles desceram ali para ficar com ele. E ajuntaram-se com ele, olha o povo que chegou ali, todo homem que se achava em aperto, todo homem que estava endividado, todo homem de espírito desgostoso, triste, cabisbaixo, e ele se fez chefe deles. Olha isso, querido. O povo que desceu. Você está lembrando de alguém, querido? Não me olhe assim não, amado, mas é verdade. Esse povo aqui somos nós. Nós chegamos até Jesus dessa forma, querido.
desgostosos, endividados, tristes, sem sonhos, mas Ele cuidou de nós, e Ele se fez chefe deles, e eram com Ele aqui uns 400 homens, e entre esses 400 estavam os 37, e entre os 37 estavam os 3, eles sabiam de onde eles tinham sido tirados, eles sabiam quem foi que fortaleceu, quem foi, querido, que tirou eles daquele estado de tristeza. Eles sabiam e eles eram gratos a isso, e eles não eram ingratos. Eles sabiam, querido, da onde o rei havia os tirado, e eles estavam dispostos a dar a vida a Davi, a vida ao rei, porque o rei havia dado vida a eles. Se você me perguntar, pastor, de quem é a sua vida? Querido, é inteiramente dele. E com isso você paga tudo que ele fez por você? Ai, querido, você é um eterno devedor, mesmo dando minha vida. Porque ele fez isso comigo, ele fez isso com a minha esposa, ele tem feito isso com as minhas filhas, ele tem feito isso com essa igreja. Querido, quantos têm chego assim, endividado, desgostoso, infeliz, a ponto de tirar suas próprias vidas, e eles têm um encontro com o rei aqui, e eles passam a amar Jesus. Querido, quando é de verdade, eles passam a amar Jesus. Vou dizer de novo, quando é de verdade, eles passam a dar suas vidas por amor a Jesus. E voltar para o mundo é algo que é inegociável para eles. Isso não se negocia mais, eu já não sou mais daquela vida. Eu sou de Cristo. Aleluia. Ai, querido, diga bem feliz para a pessoa que está do teu lado: eu sou de Jesus agora, meu irmão. Eu sou de Jesus, viu, Karen? Aleluia, eu sou de Jesus agora. Qual a chance de voltar para o mundo? Nenhuma. Ai, pastor, mas eu estou numa dívida. Diz que lá no mundo resolve. Ai, querido, eu prefiro ficar endividado. Ai, estou tão triste hoje. Porque, querido, vamos dizer a verdade, tem dia que a gente está triste. Mas não é a vida que eu escolhi, viver triste, aí está errado. Eu sei que amanhã a alegria vai chegar. Ai, querido, eu estou profetizando, viu? A alegria vai chegar amanhã, viu, querido? Depois da meia-noite é um outro. Oh, coisa linda. Vai chegar. Eu entendi, querido, porque que esses homens, e eu fiquei ali procurando, Deus me mostra por que eles são tão gratos. Eles ficam ali ouvindo o que o rei necessita. Se é uma espada, ele já estica a espada. Se é um travesseiro, já estão com o travesseiro na mão. Se é um desejo pela água da mina, eles vão buscar. Importa é agradar o rei. Quer saber, querido? Importa é agradar o rei. Ai, eu quero viver a presença, eu quero viver a experiência. Então faz diferente. Porque na mesmice, querido, você vai ficar onde você está. E olha, querido, não fica muito tempo plantado nesse caminho, não. Por quê? Porque o inimigo vem e te leva para trás. Não tem lá o ditado que a mente vazia, lá o diabo vem e coloca um monte de ferramenta dentro? Não tem isso? Querido, o que tem de crente colocando outras prioridades a não ser Jesus? E você sabe, querido, que hoje está fácil colocar várias coisas de prioridade. Seguir isso, seguir aquilo, fazer isso, fazer aquilo. E quanto mais, querido, você se dedica nas coisas da terra, você vai deixando as coisas do céu. Homens e mulheres que faziam muito mais do que fazem. Mas por quê? O que aconteceu, pastor? As coisas da terra foi sendo trazida.
E nós queremos uma presença grandiosa. Ela existe e ela virá. Mas às vezes nem que eu tenha que viver no deserto, sair do palácio, sair do bem bom, mas se a presença dele está lá, é para lá que eu quero ir. Você está disposto, querido? Não é vida ruim não, viu, querido? Não estou te oferecendo uma vida assim desgraçada. Ô, pastor, jogou uma praga lá. Não. Eu falo para você, querido, que não importa o lugar, importa com quem você vai estar. Você crê que no deserto pode ter um banquete? Você crê de verdade? Diga para o teu irmão, no deserto vai te ter um banquete, querido. Em nome de Jesus, no deserto vai ter um banquete. Porque Ele é fiel. Eu fiquei ouvindo Deus falar a respeito dessa mensagem. E quando Ele me levou para 1 Samuel 22, eu disse para Ele, eu sou esse povo aqui, que estava em aperto, estava endividado, amargo, sem sonhos. Mas o rei se tornou chefe deles. Estava perdido e fui achado. Quem aqui poderia dizer, também é a minha história, pastor? Essa história aí é a minha. Então o rei não vai te deixar. O rei não vai te deixar. Diga para o teu irmão, o rei não vai te deixar, querido. Diga para ele, o rei nunca vai te deixar. Aleluia.